Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Mesmo a palavra criacionista, que alguns evitam, porque ela é mais pejorativa, o movimento design inteligente ele é mais recente. Mas os pioneiros da ciência, vamos pegar aí Faraday, que ele falou, Boyle, Pascal, Faraday, eles eram criacionistas. Sim. Eles não eram design inteligente. Então, é possível ser um criacionista e um cientista? Bom, se não for possível isso, eu vou tirar fora todos os pioneiros da ciência, que fizeram realmente grandes saltos. Não foi um pontinho aqui, um pontinho ali, não. Agora, tem uma preocupação que eu tenho acadêmica, que vale para crente, descrente, todo mundo. Esses dias, eu e Laura, a gente deu carona para duas meninas, a gente tava brincando ali no carro, né? Porque elas falaram assim, a Laura perguntou assim, não, porque o GPS e tudo... Você conhece GPS, né? Ela falou assim, não. A outra falou assim, eu lembro que o meu pai tinha o GPS. Aí a Laura, nossa, nós estamos ficando velhos. Porque os meninos já não sabem o que é GPS. E a gente conversando, eu falei assim, pois é, hoje até o Waze, tem outros, o GPS já caiu. Eu tive um GPS também, eu ganhei um. Agora, eu ainda sou de um tempo, quando eu fui para Israel a primeira vez estudar, eu botava o mapa no banco do carona, ia com o mapa olhando e aqui, ó. É velho, e olhando as coisas ainda escritas em hebraico para poder não errar. Ah, merda. Agora, o que acontece? Eu tô um pouquinho preocupado, até falei com essas meninas, eu tô um pouco preocupado com essa geração da agora. Eu vou falar o que é. É porque a nossa mente é igual um músculo. Se você faz academia, se você corre, se você faz exercícios físicos, você está com condicionamento físico bom. Se você precisar subir aqui, o elevador está quebrado, você vem até o estúdio aqui, você não vai chegar com 2 metros de língua para fora. Se você fica sedentário, você vai andar daqui até ali e está morrendo. Sim. A mente é a mesma coisa, ela precisa ser exercitada. E o que acontece? Hoje, a tecnologia, não sou um Amish contra a tecnologia, mas, por outro lado, eu estou um pouco preocupado que a tecnologia está cada vez criando elementos em que você está pensando cada vez menos. O fato de, no passado, eu ter que usar um mapa e olhar ao mesmo tempo o mapa, a estrada, as placas, obrigava minha mente a exercitar mais a sinapse do que hoje, que eu só coloco o lá assim, né? A 10 metros, vire à direita. Existem estudos sobre isso. Exatamente. Né? O fato que hoje eu não preciso mais fazer uma conta no lápis, que o computador me conta. Então, o que acontece? Eu temo, agora estou falando como crente mesmo, bem teológico. Se estamos numa guerra cósmica entre o bem e o mal, será que, parece teoria da conspiração isso aqui, será que o mal também não está criando uma geração cada vez menos pensante e mais consumidora de produto pronto? Porque ninguém quer ler um livro dessa grossura. Ele quer ver o resumo, se possível até em vídeo do YouTube. Ele nem quer ler o resumo. Ele quer um cara que ganha dinheiro no YouTube e fala assim, resumo do livro do Dostoiévski. Ele não vai ler o Dostoiévski, ele vai ler um resuminho ali. E ele pega o professor lá, o professor passa o mantra. Ele tem um problema hoje de aceitação muito grande, que muitos jovens da universidade, eles não compram a ideia de Darwin necessariamente porque foram convencidos do darwinismo. É porque ele sabe que ele vai pagar um preço de suicídio cultural e social muito grande. Você falou, discordo disso. Ele vai ser execrado pelos colegas, ele vai ser execrado pelos professores, ele vai ser execrado, como aconteceu com o Sérgio naquela situação, mas com ele vai ser em quase tudo. Então, é melhor ele ficar quietinho, repetir um mantra, você tinha muito menos problemas, seu salário cairia lá no Unicamp numa boa. Isso. E aí nós estamos fazendo pessoas que pensam cada vez menos. E além de colocar pessoas que pensam cada vez menos, dilema das redes, você já coloca agora algoritmos para pensar no lugar da pessoa, para sugerir o que ela deve querer. E aí, esse mundo ateu, materialista, sem Deus, está tirando o maior presente que Deus nos deu, que eu até pensei que era essa pergunta que você me fazer. Chama-se livre-arbítrio. Os calvinistas, me perdoem aqui agora. Por quê? Porque tirando o meu livre-arbítrio... Rodrigo, é o seguinte, ó, continua. Tá, você vai... que eu preciso muito mijar. Vai lá. Fale assim, vou mijar. Tá bom. Galera, então eu tava falando com vocês aqui,
o que acontece? Os calvinistas que me perdoem aqui, eu vou falar da questão do livre-arbítrio, estão querendo tirar a coisa mais importante que o Criador deu para você. O seu livre-arbítrio. Se você está assistindo o Flow hoje aqui e você não está acreditando em nada que o Marcos falou, nem que eu estou falando, e você está cada vez mais convicto do seu ateísmo, do seu agnosticismo, você está falando assim, não quero saber de religião, eu cuspo em Bíblia, é graças a uma coisa que o Criador te deu, chamado livre-arbítrio. Então, se Deus te deu esse livre-arbítrio, mesmo que você não acredite nele, mas você tem um livre-arbítrio até para negá-lo, não deixe que nada nem ninguém tire esse poder de decisão seu. Não seja vaquinha de presépio, não vá atrás de mantra, investigue, questione, vá atrás. Sempre discordando com classe e educação, porque quando você passa para o barraco, você já não está sendo mais um ser pensante discutindo, você está sendo um vendedor de peixe na feira do domingo de manhã. Tá certo? Eu quero que você reflita, só pare para pensar. Não acredite em nada que o Marcos está falando. Eu falei das credenciais dele, mas eu não quero que você fique preso nas credenciais dele, senão eu vou estar cometendo uma falácia, que é a falácia para a autoridade. Porque tem outras pessoas com credenciais igual a dele que discordam. Mas investigue, questione. A Bíblia, Deus falou o seguinte: ponham-me à prova, diz o Senhor. E a palavra põe-me à prova no hebraico, ta'am, significa reflita, investigue. Agora, uma coisa eu posso te falar por método científico. Sabe o que é o método científico? Deus transforma pessoas. E a hora que você quiser, eu te mostro isso à torta e à direita. Já que o método científico de Stuart Mill é repetição, obtendo os mesmos resultados, mesmo que haja algumas variações, porque na química, permita-me muito ousadamente entrar na sua área, Marcos, eu sei que não necessariamente 100% dos resultados dão iguais, porque às vezes tem uma interferência, uma contaminação e tudo mais. Então tem alguns resultados que dão diferente, mas como a maioria absoluta dão certo, você fala o seguinte: essa aqui é uma lei da química. Eu digo para você uma lei humana. Há tantas pessoas que encontram com Deus e dão certo, que eu posso dizer até com o método científico, funciona. E quer uma prova? Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Richard Dawkins. Eu li Deus um Delírio. Muito bem escrito. Do ponto de vista argumentativo, o Richard Dawkins, ele é piadista, cômico, aquela coisa toda e tudo mais, né? Ele faz umas alocumbrações assim para poder provar a coisa dele. Por exemplo, quando o Marcos falou que é impossível... Ele pergunta quem criou Deus, né? Exatamente. E quando o Marcos fala da impossibilidade de dar uma coisa, ele fala que é o seguinte: se um macaco ficar batendo aleatoriamente as teclas, qual a chance de sair um livro de Shakespeare? Ele falou o seguinte: se as chances do macaco forem infinitas, uma hora sai Shakespeare. Só que nós não temos um universo infinito. Agora... Mas sabe o que ele faz? A falácia dessa argumentação do Richard Dawkins, ele assume que o macaco sabia Shakespeare antes de começar a digitar. Senão ele nunca conseguiria. Nunca ia conseguir. Os recursos probabilísticos do universo não fariam o macaco digitar sequer a primeira frase de só... Na letra, a primeira palavra. Letra sim, nada. Então, falácia atrás de falácia. Agora, no livro do Dawkins, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso. Mas agora já... Interessante isso que você falou. Olha, ele assume assim, olha, se tivesse um corretor ortográfico e tudo mais, ele escreveria. Mas como é que o macaco saberia Shakespeare antes de digitar Shakespeare? Ele tinha que saber. Ele teria que saber o objetivo final para chegar nele. Ou seja, tem um objetivo. Não é aleatório o tempo todo. Infinito. Não dá para escrever sequer a primeira frase. Você colocar o macaco aqui infinitamente, não vai sair. É 500 bits de informação, recurso probabilístico do universo. Não dá para escrever Agora, Shakespeare. Eu vou fazer uma outra prova diferente. O que quer dizer isso? Rapidinho. 500 bits de... dá para escrever a primeira e a segunda frase do famoso... Hamlet. Qual que é mesmo, Rodrigo? Até já esqueci, falei. Hamlet. O Hamlet. Como é que começa? Tá. Ele começa a ser só... Nossa, quando ele pega a caveira do pai dele, ser ou não ser, ser ou não ser, eis a questão. Porque ele pega o crânio do pai dele que tinha morrido e começa a conversar com o crânio. Não daria para escrever ser ou não ser, eis a questão. Parece que é para não ter. Se ele só consegue chegar no final pelo exercício dele... Lembrando que ser ou não ser em inglês é mais curto. Se ele soubesse o final e que a correção fosse feita durante o processo. Isso é o que eu chamo num livro que eu escrevi de antevidência. Ele teria que antever o resultado para conseguir chegar nele. Uma característica que a evolução simplesmente não tem, Igor. Ela não consegue prever o futuro. Por exemplo, você acabou de dar um exemplo de design inteligente, agora indo mijar rapidamente. Nossa, cara, tava passando mal. Deve ter saído uns 2 litros ali. Sabe por quê? Vou te falar.
A vida é coisa de profissional, Igor. Ou ela foi feita perfeita, ou ela nunca funcionaria, ou ela estaria já extinta. É a complexidade redutível do design inteligente. Imagina que você tivesse aqui, nesse podcast, super legal, e não tivesse um sensor de bexiga cheia. Explodir. Ela tinha explodido. É vida coisa de profissional. Eu digo, é igual o cara do Bamerindos. A vida não é coisa de amador, né? É igual o cara do Bamerindos. Não sei se você lembra da propaganda, lembro. né? Passava naquele jornal. É assim, ó, é gente que faz. E faz bem feito, desde o início. Não dá para, por tentativa e erro, você construir um sistema magnífico que você tem de sensores. Olha, a gente sente a falta d'água, a gente sente a nossa bexiga cheia d'água. Se você parar de respirar, tenta morrer não consigo. Sufocado. Não consigo. Sem me apertar, eu não consigo. Sabe o que acontece? Você consegue. Você prende a respiração. Chega um momento, teu cérebro fala assim, ô cabeção, Igor, você vai morrer. O subconsciente assume o controle e te faz respirar. Tem gente que consegue chegar a um estado que ele desmaia. Quando ele desmaia, ele cai no chão e perde o consciente, o subconsciente. E daí ele respira. A gente não consegue morrer sufocado. Por quê? Porque um Deus de extremo poder e saber e com capacidades que a gente não consegue entender, com toda essa virtude que ele tem, ele nos fez prontos, inclusive protegidos contra as besteiras que a gente poderia fazer. E aí que eu quero fazer um teste científico agora, de sociologia. Sim. Vamos pegar o livro do Richard Dawkins e levar lá para uma prisão de segurança máxima. Pega uns 6, 7 livros, uns 10 livros do Richard Dawkins e coloca numa prisão de segurança máxima. E deixa lá por 1 ano, à mercê dos presos. Depois de 1 ano, quantos presos deixarão o mundo das drogas, da promiscuidade, do assassinato, que leram Deus no Delírio de Richard Dawkins? Agora faça o mesmo teste jogando 10 exemplares da Bíblia. Sem pastor, sem nada, só a Bíblia. Depois de 1 ano você volta lá, tem uma capela funcionando lá dentro e com os carcereiros todos tirando no tapa, querendo trabalhar na ala dos crentes, porque é menos trabalhoso. Olha que interessante. Eu até proporia um debate com um ateu, mas seria muito cruel se eu fizesse isso. Falei assim, vamos fazer um debate, mas uma coisa, eu vou botar no auditório 50 pessoas que foram transformadas pela mensagem que eu prego, que deixaram hoje a criminalidade, criminalidade pesada mesmo, o cara que antes era matador e agora deixou de ser. Não estou falando o cara que era apenas... Não, cara da pesada, que teve a vida transformada pela mensagem que eu prego. E leva para o auditório 10 pessoas que tiveram a vida transformada pelo ateísmo que você prega.